Olá, olá, muito boa noite. São 19 horas, 19 minutos em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. E nós já estamos chegando por aqui pela Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso, com o terceiro programa do Show de Esporte. A partir de agora você vai tomar conhecimento e vai ficar muito bem informado com as notícias do nosso futebol, do esporte de Rondônia e tudo o que acontece pelo Brasil e pelo mundo. E os principais destaques do programa de hoje. Teremos hoje, meu amigo, tem coisas boas, notícias maravilhosas, mas também tem notícias tristes. Ontem tivemos aí um acidente de trânsito com uma equipe que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e deixou pelo menos um morto. Mas tem notícia boa também aqui do nosso lado, do lado do norte. União Cacoalense, meia do União Cacoalense, é contratado pela equipe do Corinthians. E o destaque maior de hoje é a entrega das benfeitorias no estádio Aloysio Ferreira, entregue na última quarta-feira, e o Campeonato Rondoniense Série A Sicredi 2026, que inicia amanhã com 2 jogos, um na capital, outro no interior. Essas e outras serão notícias a partir de agora na sua Rota Musical Brasil, no seu programa Show de Esporte. São 19 horas e 20 minutos, vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta destacando, trazendo todas as informações. E tem mais, o nosso repórter Ricardo Uadi está lá no estádio Aloysio Ferreira, porque daqui a pouco também tem ou seja, a iluminação vai ser novamente acesa, testada pelo governo do estado de Rondônia. Você vai ver ao vivo aqui no seu programa Show de Esporte. Não saia daí. Alô, amigos e clientes. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo o que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. E
Que Poupas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube tem um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira a nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 999. Já estamos de volta com o seu programa Show do Esporte, aqui pela sua rádio e TV digital Rota Musical Brasil, a rota para o sucesso. Aqui na Rota Musical Brasil você pode acessar lá no Google, no Story, não é isso, Josimar? Lá na Google Story, e aí você vai procurar lá Rota Musical Brasil. Você vai baixar o aplicativo pelo celular e aí você vai ter acesso tanto à rádio como também à TV da Rota Musical Brasil, seu programa Show do Esporte, como também toda a programação da Rota Musical Brasil. A TV em Full HD, meu amigo. Mas você vai ver a qualidade lá. Bom, vamos começar o programa de hoje. Tem coisas boas, tem coisas que não são boas, mas a gente vai começar falando de uma coisa boa, né? Vamos começar falando do União Cacoalense, do futebol do estado de Rondônia, a Copinha, né? O União conseguiu aí negociar pelo menos 3 jogadores, mas o principal destaque foi a contratação do atleta, do meio atacante, o Gustavo Ji-Paraná, aquele que marcou o gol de pênalti, aquele que marcou os gols pela equipe do União, né? No 2-1, também no jogo contra a equipe do São Carlense, né? E ele foi destaque, e o Corinthians, né, viu esse jogador, gostou, deve ser uma posição específica, e acertou a negociação com a equipe do União Cacoalense. O Ji-Paraná, que foi um dos destaques, foi um dos artilheiros da equipe do União Cacoalense na Copinha, e agora é jogador da equipe do Corinthians, já assinou o contrato. Então você vai ver aí, inclusive imagens aí do Ji-Paraná marcando aquele gol de pênalti, que as cobranças de pênalti do Ji-Paraná, meu amigo, não pega não, é lá na gaveta, é lá em cima. Pode soltar a imagem, tá, Josimar? Se você tiver a imagem aí, já pode soltar a imagem do União contra a equipe do Santos. Você vê aí, ó, são lances, né? E aí é o primeiro gol da equipe do Santos, depois vem o empate da equipe do Ji-Paraná, e aí vem o Ji-Paraná, que é o autor do gol. E foi nesse jogo aí que ele mais se destacou também, na cobrança, inclusive, durante o jogo, e na cobrança de pênalti, né? Aí foi o gol do Santos, que foi a vitória do Santos por 2-1, diante do União Cacoalense, na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Ji-Paraná, Gustavo Ji-Paraná, ele foi o destaque da equipe eu acho que é aí, ó, tem o pênalti, né? Olha aí, ó, o Ji-Paraná, é esse aí, ó. É esse lance aí mesmo. Aí tem o pênalti, olha aí, esse batedor de pênalti aí, onde ele coloca a bola. Né? E não só pela questão da cobrança de pênalti,
mas pelo destaque, pelo desempenho aí. Esse jogador aí é que foi contratado pela equipe do Corinthians. E teve mais 2 jogadores também. Logo, logo a gente vai trazer aqui nos outros programas, na sequência também, esses jogadores que foram negociados. Esse daí é porque, inclusive, tem a foto dele assinando o contrato com a equipe do Corinthians. Então é uma notícia boa para o futebol de Rondônia, para as categorias de base e principalmente para a equipe do União Cacoalense, que botou, é claro, um dinheiro no caixa. Só não vão divulgar, e é óbvio, é respeitável isso em tudo quanto é lugar. As negociações, valores de negociações de jogadores muitas vezes não são divulgadas. E dando continuidade ao programa, ontem tivemos uma notícia muito triste, ontem à noite. A equipe, o ônibus que conduzia a delegação do Águia Marabá, lá do Pará, pela BR-316, já ali no estado de Tocantins, Caxias do Tocantins, o ônibus, já no período da noite, ele colidiu violentamente na traseira de um caminhão que estava parado, sem sinalização, e nessa colisão tivemos aí vários jogadores feridos, membros da comissão técnica, o treinador da equipe também foi hospitalizado, mas tivemos uma vítima fatal. E o preparador físico do Sub-20, preparador físico que trabalhava com a parte de desempenho do Sub-20, o Hector Alves, esse veio a falecer no acidente. Pode mostrar a imagem dele, Josimar, do Hector Alves, preparador físico que morreu nesse acidente. CBF já se solidarizou, vários clubes aqui do Norte também se solidarizaram com a família, com o clube. Esse é o Hector Alves, preparador físico, jovem, já é o Ricardo? E aí tivemos essa vítima fatal, infelizmente, e aqui também o nosso programa vai a nossa solidariedade ao Águia Marabá, a todos os familiares também, os nossos pêsames. Vamos até o estádio Aloysio Ferreira? Ele ligou, né? Pode ser, pode ser. E a gente já vai daqui a pouquinho ao estádio Aloysio Ferreira, porque hoje é dia das luminárias, dos refletores do estádio Aloysio Ferreira voltarem a serem testados novamente, acesos. Durante o dia foram acesos várias vezes para testar. E o nosso, você está sentindo a falta aqui do Ricardo aqui, mas ele está lá no estádio Aloysio Ferreira e vai entrar ao vivo para mostrar para vocês aqui, para mostrar para o torcedor, para mostrar você que nos acompanha, seja através principalmente através da televisão, né? Do rádio não tem como você ver, mas aqui na TV, você baixando o aplicativo lá na Play Store ou entrando pelo YouTube, você vai ver ele direto ao vivo, direto do estádio Aloysio Ferreira. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele vem, porque daqui a pouquinho também, quando o Ricardo participar, nós vamos encerrar esse bloco, inclusive, Josimar, uma situação inusitada. Olha lá aí, ó. Ricardo Ardi, muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Jota Lima, direto aqui do estádio Aloysio Ferreira. Tá chovendo? Tá chovendo por aí, meu amigo? Não, só tá ventando. Então, inclusive o clima é muito gostoso, direto aqui do estádio Aloysio Ferreira, né? E aí nós vamos fazer aqui o teste, né, da iluminação. Tem uma charanga tocando aqui fora, tem muita gente aqui fora já aguardando Oi, Lima. Explica por que é que o Ricardo Ardi está direto do estádio Aloysio Ferreira, ao vivo, aqui no programa Show de Esporte. Se você tirar o celular, deixar ele, conseguir botar ele mais distante um pouquinho de você, vai ficar... Aí, beleza, 100%. Já acenderam os refletores, ô Ricardo? Já acenderam os refletores? Já estão acesos desde 6 horas, 6 e pouquinho da tarde, né? Todas as torres, as 4 torres já estão acesas. Já dá para ter uma ideia como é que vai ficar essa nova iluminação? Lima, eu estava conversando com algumas pessoas aqui antes e elas falaram que está bem melhor que a anterior, né? A iluminação de LED, como você está vendo aqui, eu estou entrando no gramado aqui, ó.
Então, ela está bem melhor do que estava antes. Então, essa iluminação de LED realmente veio ser uma coisa bem melhor do que antes, né? Aqui, ó. Dá para perceber aí, ao vivo aí, com vocês? Perfeito, perfeito. A gente, inclusive, está observando ali, quem está nos assistindo pela TV, está vendo ali as luminárias acesas de uma das torres do estádio Aloysio Ferreira. Quem está por aí no estádio Aloysio Ferreira acompanhando essa nova testagem, essa nova iluminação, depois de que ela foi totalmente recuperada, reparada e recolocada nos refletores? Aliás, nas torres. Eu estou chegando aqui do lado do Fabrício, né? O Fabrício Medeiros, que ele é da direção diretor da Federação de Futebol. De futebol. Vou conversar aqui rapidinho com ele, no bate-papo, ele está aqui numa socialzinha aqui com o pessoal, mas vou interromper. Fabrício, estamos ao vivo aqui na Rede Musical. As luzes acesas fazendo o primeiro teste. O que você está achando dessa situação? Luzes acesas em perfeito estado, graças a Deus, o espetáculo vai estar em condições aí para os próximos jogos noturnos aqui no estádio Aloysio Ferreira, para ter grandes jogos, grandes clássicos. Torcedor, participe, vista a camisa do seu time, compre o ingresso, ajude o seu clube, venha para o estádio. Amanhã começa Rondoniense Sicredi 2026 Série A. Amanhã pergunta para o Fabrício, Ricardo. Está do lado aqui ainda. Pergunta para o Fabrício. Hoje tem aí as luminárias sendo acesas. O jogo de amanhã permanece às 15h30 ou tem alguma alteração com relação por conta dos refletores acesos? Nós estamos, o JM está querendo saber se amanhã, se deu tudo certo aqui a iluminação, se amanhã vai ter mudança de horário ou vai ter a mesma forma? Não, amanhã o jogo está mantido, começa às 15h30, né? Tabela mantida. Para os próximos jogos de quarta e quinta-feira, com certeza absoluta, teremos jogos noturnos. Então tá aí. Lima, você sabe que aqui em Porto Velho é um clima amazônico realmente. Caiu a ligação lá do estádio Aloysio Ferreira, mas deu para ter uma ideia aí. O Ricardo Adi, né, direto do estádio Aloysio Ferreira, falando ao vivo aqui para o programa Show do Esporte, com a nova iluminação do estádio Aloysio Ferreira, que já foram acesas as novas luminárias, e me parece, pelo que o Ricardo mostrou, me parece que está bem melhor do que as que são as mesmas, né? Só foram reparadas, né? Só foram aí levadas para serem reparadas novamente. Tá voltando aí o Ricardo, né? Tranquilo. E aí o estádio Aloysio Ferreira volta a ganhar novamente a iluminação que o torcedor já tem se acostumado, já estava se acostumando com o horário noturno. Então, como bem disse o Fabrício, diretor da federação, a partir da próxima quarta-feira, provavelmente, é claro, vamos esperar a federação oficializar os novos horários de jogos no meio de semana, principalmente no meio de semana, com os jogos à noite. É isso, Ricardo? Voltando aí do estádio Aloysio Ferreira. Como os primeiros jogos já estavam marcados sem iluminação, né? Aí, como já está em cima amanhã, os testes vão ser feitos daqui a pouco, já estão todos acesos, né? E eu estou aqui do lado da secretária Letícia, né? Letícia Batista, que é a secretária presidencial, também está nos acompanhando. Vai dar uma palavrinha. Letícia, iluminação perfeita, tudo ok, preparado os jogos para amanhã. Pena que não vai ser noturno, né? Não vai ter tempo para mudar a hora dos jogos, mas amanhã ainda vai ser à tarde. E a partir de amanhã, com certeza, vão ter jogos noturnos, porque o clima é melhor, favorece mais a física, mais à vontade. Letícia, a representante do futebol. Fala para ela que ela está ao vivo no programa Show do Esporte. Eu vou transmitir já com ela. Boa noite. Então, viemos aqui conferir para ver se a iluminação estava funcionando mesmo, graças a Deus. Né, aquele imprevisto que aconteceu na segunda-feira não nos impediu de entregar essa iluminação a tempo de começar o campeonato rondoniense, né? O jogo não será no período da noite por causa dos direitos autorais da emissora, né? Que só pode transmitir nesse horário. Então não é por conta da iluminação, mas haverá durante a semana jogos noturnos, né? A iluminação está preparada, o campo está preparado. O estádio está preparado, estão todos convidados amanhã às 15 horas aqui no nosso Luizão. Olha aí, Lima. Voltamos com vocês aí no estúdio, tá bom? Qualquer coisa, você chama aqui de novo que a gente volta. Começou a chover um pouquinho mais forte. Nós estamos aqui, pessoal da imprensa, já estão chegando aqui.
E aí o pessoal já daqui a pouco começa a fazer a cerimônia de inauguração das novas luzes, né? Lá fora, Lima, tá uma charanga muito legal. Não sei se vocês estão ouvindo o som daí, mas aqui dentro tem uma charanga. Tá vendo a chuva cair, Lima, aí, ó? Na tela? Já começou a cair a aguinha aí, né? Isso também já é favorável, porque vamos testar, inclusive, a iluminação com um pouco de chuva também, né? Para saber a resistência com a questão da água, né? Eu creio que essas luminárias são a prova dada, né, Lima? Hoje em dia tudo a tecnologia está muito boa, está muito avançada, né? E aí, com certeza, vai estar tudo ok. Já está ok, né? O gramado está perfeito, a iluminação, né? E amanhã vai ser o palco, né? O palco do Campeonato Rondoniense dando a largada, o pontapé inicial aqui do estádio Aloysio Ferreira. Beleza, Ricardo. Daqui a pouquinho o Ricardo Adi vai voltar do estádio Aloysio Ferreira com mais informações sobre a nova iluminação do estádio do Aluizão, que está sendo testada nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Daqui a pouquinho você volta, tá bom, Ricardo? Pode chamar que a gente volta. Fechou. Tá aí o Ricardo. E para fechar esse primeiro bloco, né? Tem coisas no futebol, cara. Tem coisas no futebol que é inusitado, sabe, Josimar? Você é torcedor. Olha, não é bem aqui, mas isso acontece, como o torcedor falou, em campeonatos estaduais. Eu vou contar um fato, e quem vai contar não sou eu. É um torcedor do CRB que vai falar o que aconteceu com o CSE lá na primeira rodada do campeonato alagoano, meu amigo. O campeonato dos times de letrinhas, né? Então, ele vai contar, é um fato inusitado. Depois você fala aí o que você achou dessa situação. E depois eu falo o que aconteceu no jogo. Solta aí, Josimar. Rapaz, olha a resenha que aconteceu com o time do CSE. Hoje o CSE joga contra o CRB. E aí a direção do CSE decidiu fazer a concentração em São Miguel dos Campos. Chegando neste local, os jogadores do CSE disseram: não, meu irmão, aqui a gente não fica não. Cama redonda, espelho no teto, cenas de coisas. Os caras iam se concentrar no motel. Os jogadores disseram: não, neguinho, não, aqui não. E voltaram para a Palmeira dos Índios. O CSE viajou agora o Pelé. Ainda há pouco, ai meu Deus, isso só acontece no campeonato estadual. Motel, sacanagem, pô. Agora, talvez, se tivesse, né, algumas acompanhantes, os caras tivessem ficado. Agora, um monte de macho no motel. Eita, resenha da desgraça. Será que é gozador o menino? Será que o menino é gozador? Futebol é feito muitas vezes dessa maneira. E o resultado? O CSA voltou no domingo para o jogo e perdeu de 1-0. Agora você me diga aí, você que acompanha futebol, você que milita no futebol, essa situação, essa logística atrapalhou, o time só perdeu de 1-0. O CSA. O CRB venceu por 1-0. Atrapalhou essa situação para o jogo contra o CRB? Analise e depois você pode nos dizer a sua opinião. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando da entrega das benfeitorias, das melhorias que aconteceram na quarta-feira no estádio Aloysio Ferreira, com banco de reservas, vestiários e muito mais aqui no Show do Esporte. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tacos, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar. Para começar, você viu que ele bota mais ele. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem
pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 milímetros, parafusos para telha 5 milímetros. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 milímetros, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. E já estamos de volta com o seu programa Show do Esporte, aqui pela Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV digital 100%, meu amigo. E nessa volta do programa eu quero mandar uns abraços a pessoas especiais, mas muito especial. Meu amigo Luiz Vilas Boas, lá em Petrolina, Pernambuco. O Luiz Vilas Boas, que é repórter esportivo há mais de 30 anos, né, e assistiu o nosso programa, né, é conterrâneo, fomos criados juntos na mesma rua, lá na rua Cabrobó, no bairro Vila Eduardo, né? Estava nos falando do nosso programa. Muito obrigado, Vilas, para você também, meu amigo, muito sucesso. Meu amigo Wilson Aquino, árbitro de futebol, vários outros também. O meu amigo Humberto, lá nos Estados Unidos, né? Ex-jogador de futebol em Petrolina também, nos acompanhando através da Rota Musical Brasil, acompanhando o programa Show de Esporte. A você que eu não citei o nome aqui, sinta-se também abraçado e, acima de tudo, né, o meu agradecimento, a minha gratidão por vocês sempre estar nos acompanhando, apesar da distância. Hoje, distância só fisicamente, mas através da internet, do mundo globalizado, a gente se sente muito perto uns dos outros. E muitas vezes, quando você tem uma situação, meu amigo, você recorre a essas pessoas, né, para tentar se fortalecer, porque o mal existe em todo lugar e existe em todos os momentos, principalmente os invejosos, principalmente aqueles que não têm competência,
principalmente aqueles que de alguma forma tentam te derrubar, mas os amigos, os verdadeiros amigos, as pessoas que gostam de você, essas pessoas você tem que ter gratidão. E nada melhor, mais justo do que a justiça daquele lá de cima. E essa, quando chega, meu amigo, muitas vezes você vê de pé a justiça de Deus, aqueles que tentam te derrubar, você vê a queda deles e você continua em pé. Vamos continuar no programa Show do Esporte, e agora é hora da gente falar do que aconteceu na quarta-feira, né, lá no estádio Aloysio Ferreira. Tivemos o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Dr. Heitor Costa, Fabrício, toda a staff da Federação de Futebol, junto com a secretária adjunta da Sejusel, a Letícia Batista, que daqui a pouquinho a gente vai conversar também com ela. Né? Tivemos várias outras autoridades também lá no estádio para a entrega das benfeitorias. Por exemplo, foi entregue um tratorzinho para corte de grama, marcador de grama, maca e principalmente os vestiários e as questões dos bancos de reservas. E quem vai explicar como tudo aconteceu é o diretor da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, o diretor administrativo, Fabrício Medeiros. Fala aí, Fabrício. Assim, só falando um pouco do programa Palcos do Futebol, é importante frisar que é 100% recurso privado, é um recurso da FIFA que vem para a Conmebol destina para as confederações e a CBF destina para as federações para fazerem melhorias nos campos e vestiários de atletas. A gente não pode mexer em absolutamente nada de torcidas, né? Isso é uma explicação mais técnica, porque ele é exclusivamente para mexer no ambiente de jogo, né? Ou seja, vestiários, onde foram feitas intervenções na manutenção de pintura, hidráulica, elétrica, aquisição de novos equipamentos como macas para ambos os vestiários, mesas para ambos os vestiários, bancos novos para ambos os vestiários, equipamentos aqui para manutenção do gramado, como uma nova maca de resgate, como um carrinho cortador de grama, carrinho de pintura, roçadeira costal para manutenção e aquisição de novos bancos de reservas, conforme está feito ali, de acordo com o padrão FIFA. É importante a gente frisar para vocês a questão do banco de reserva, porque que ele está naquele ponto ali. São vários que foram feitos para poder estar. Primeiro é o seguinte, como vocês lembram, os bancos de reservas eram aqui, a gente colocava, os clubes colocavam barracas aqui. Esse banco atrás do gol ele já não é usado mais de forma alguma. Praticamente nenhum estádio no Brasil usa esse tipo de campo atrás do gol, porque dificulta a comunicação entre atletas e treinadores, comissão técnica. Então aqui eram colocadas barracas que não atendiam, vinham clubes nacionais jogar aqui. Foram feitas reclamações à CBF, a CBF reclamou com a federação por conta desse tipo de banco de reserva que era usado. Então nós tivemos que fazer esse banco do outro lado. Primeiro motivo dele é para poder dar uma tranquilidade a mais para o trabalho das comissões técnicas, de delegados e profissionais de jogo. Segundo, para que ele colocado aqui, devido ao campo estar no mesmo nível da torcida, da arquibancada, ele atrapalhava a visão da torcida. Então, ou seja, o torcedor pagava ingresso e não conseguia ver o jogo que ele pagou para ver de uma maneira adequada, porque existia um banco na frente dele, né? E segundo, para que ele fosse feito com aquela cobertura. Terceiro, com aquela cobertura padrão FIFA, atendendo para 23 pessoas nos dois bancos e para 6 profissionais de jogo, com árbitros, delegados, porque não sei se vocês lembram, mas delegado e árbitro aqui praticamente nem tinha, era apenas uma barraquinha ali com a mesa, né? Então agora eles foram adequados e sentados. E o importante disso tudo, como a gente sabe que o estádio vai ser brevemente, após o campeonato, fechado para uma reforma que vai haver aqui, todos esses bancos, viu, Letícia, e Maranhão, todos aqui, e tanto os equipamentos de lá, de dentro dos vestiários, eles podem ser removidos e assentados em outro lugar. Então, ou seja, são funcionais para que você possa usar em enfim, ser doado para alguma associação, algum estádio que precise, enfim. Tá? E eu esqueci de falar dos vestiários, também o sistema de ventilação, instalado 4 ventiladores grandes em cada vestiário e mais no dos árbitros também. Os armários também, Fabrício? Não, armários não, porque dificulta a remoção para depois, né? São bancos, foi feito porque tem um limite de valor, né? Enfatizando também que é um programa 100% de recurso privado, em parceria com a Federação Traz, em parceria com a Sejusel. Volta aqui, né? Secretária.
Bom, tá aí, portanto, o Fabrício Medeiros fazendo uma síntese, fazendo um relato das benfeitorias no estádio Aloysio Ferreira. Quem esteve lá também prestigiando o evento, é claro, são os administradores do estádio Aloysio Ferreira, a secretária adjunta Letícia Batista. A gente também conversou com ela, inclusive tratamos de vários assuntos dentro dessa entrevista, inclusive quando a imprensa foi lá, nós fomos lá semana passada e nós fomos impedidos de entrar. E ela vai explicar tudo agora aqui no programa Show do Esporte. Essa parceria vem dando certo agora entre Federação de Futebol e o governo do estado através da Sejusel. Não é isso, secretária? Secretária, seja muito bem-vinda ao Show do Esporte. Fala um pouco dessa parceria que vem cada vez mais se firmando entre Federação de Futebol e o governo do estado através da Sejusel. Bom, desde o ano passado, né, nós já vemos em tratativas com a federação, né, e como o intuito do governo do estado de Rondônia, né, dos secretários, é promover o esporte de alto rendimento, trazer melhorias e trazer um momento de lazer adequado, né, para a nossa população, nós não poderíamos deixar de firmar essa parceria, de restabelecer essa parceria, né. A nossa Federação Rondoniense está com o apoio do presidente da CBF agora, e isso só traz enriquecimento para o nosso esporte, para os nossos atletas, né? E que nós possamos crescer e levar o nome de Rondônia para fora cada vez mais, né? E com essa parceria tem tudo para dar certo, né? O governo do estado com a federação, com os clubes, né? Tentar trazer um maior diálogo, uma maior parceria entre governo, entre federação, entre população, entre torcidas, porque assim, o esporte ele é união, né? E se a gente não se unir, o esporte não cresce. Então o intuito vamos nos unir para o esporte crescer cada vez mais dentro do nosso estado. Bom, os benefícios vêm, mas de repente tem um monte de imprevisto, um monte de situação inesperada. Não é a primeira vez que acontece aqui no estádio Aloysio Ferreira, já são diversas vezes. E, infelizmente, após a retomada e a recolocação da iluminação, veio aí um fato que chamou muita atenção, que é o roubo da fiação. Isso, de domingo para segunda, né, aconteceu esse fato. Mas nós da Sejusel, do governo do estado, já prontamente nos corremos ali junto às empresas, tanto de vigilância quanto da empresa que está fazendo a instalação da iluminação. Essa iluminação é toda nova, está sendo instalada agora, né? Sexta-feira vamos fazer o teste dessa nova iluminação, inclusive agora a empresa está trabalhando, mas ela se prontificou para que a gente não perdesse tempo, né? Já que a abertura do campeonato já é agora sábado, então assim, por mais que isso tenha acontecido, não vai impedir em nada, porque deu tempo de nós atuarmos de maneira eficiente, né, para que tudo corresse dentro do esperado. O governo tem, inclusive, uma empresa de vigilância dentro do estádio Aloysio Ferreira, né? A gente sabe que às vezes era apenas um vigilante. Hoje, inclusive, eu observei 2 vigilantes aqui no estádio. Essas providências ou outras providências que venham, digamos assim, não acabar, porque a gente sabe que o ladrão não tem jeito, né? Para ele só tem 2 jeitos, né? Infelizmente. Mas que providências a Sejusel pensa em tomar a partir de agora, depois de mais um grande prejuízo? Isso, então, a gente está, logo que aconteceu, a gente já pediu para a empresa colocar mais um vigilante, porque é um espaço grande, como está com esse material meio solto ainda, porque está sendo instalado, chama mais atenção, né? Após a instalação já fica mais difícil ocasionar alguma coisa desse tipo com essa parte, né? Não que não possa acontecer nas outras dependências. Mas aí a gente vai fazer um teste, se realmente ficar, a gente vai manter os 2 vigilantes, né? Estamos pensando também em ver a possibilidade desse ano, se a gente consegue colocar um sistema de monitoramento, né? De câmeras fora e dentro do ginásio, que assim, o que a gente puder fazer, claro, dentro das nossas possibilidades orçamentárias e administrativas, a Sejusel já está tomando baseado nesse fato, né? Que quase que acontece uma tragédia, né, e poderia estragar um evento tão planejado e tão esperado pela nossa população. Mas a gente prontamente agora já estamos estudando maneiras de tentar coibir um pouco mais essa situação.
Secretário, inclusive, semana passada, a imprensa foi proibida de entrar aqui no estádio, inclusive para fazer material, fazer matérias sobre as reformas que estavam acontecendo. Porém, a gente vê uma fragilidade muito grande nesse sentido. Como a senhora vê isso? Não, então, não é que a imprensa foi proibida de entrar aqui. O que nós tentamos é só com que houvesse uma comunicação maior entre o gabinete e a nossa assessoria de comunicação, para que nós pudéssemos acompanhar tudo isso, né? Então, assim, eu acho que em todos os lugares funciona assim, essa comunicação institucional deve existir, né? Então a gente só pediu para que aqui no estádio não deixasse entrar sem primeiro falar com a gente, mas não que nós não vamos deixar a imprensa entrar aqui, tá? É só que a gente precisa que haja essa comunicação, esse alinhamento institucional entre o gabinete, entre a assessoria de imprensa e a imprensa rondoniense. Nós estamos de porta aberta, Seja o Céu está de porta aberta para toda a imprensa, não tem problema. Nossa assessoria de comunicação está aí 24 horas para acompanhar vocês, responder vocês no que for preciso, tá? Foi só para que as coisas não venham direto para cá e o gabinete não saiba, porque às vezes nós recebemos algumas perguntas, algumas coisas e a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Então foi só para alinhar esse trâmite e deixar a coisa mais profissional, digamos assim. A adjunta que representou o governo do estado, representou a Seja o Céu lá nesse evento da entrega. Você viu aí a entrega de carrinhos, banco de reservas, que agora estão do lado oposto, né? Eu acho que ela fica muito bem, tira aquela coisa dos barracos que tinha, né, de lona, como bem frisou o diretor da federação, o Fabrício. E com relação ao que a secretária falou, critérios têm que existir. Eu concordo que tem que existir critérios. Agora, a imprensa, não pode entrar porque não pode filmar. Mas o ladrão foi lá com a maior facilidade e roubou os fios. Aí fica aquela pergunta, e os critérios? Aí entra uma pessoa lá, chega lá gente que vem da rua, vem dos matos, vem de qualquer lugar, leva um monte de barro, vai para o gramado. Eu acho que, da forma como a senhora falou, secretária, tem que criar critérios. Imagine se o ano que vem, eu pelo menos vou acreditar até o último momento, até eu ver que vai acontecer ou não vai acontecer, que essa reforma do Aloysão, eu continuo com minha esperança, eu continuo com a minha visão de que pode acontecer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer, mas é para acontecer, porque já está todo projetado, apesar de ser ano político, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas será que quando construir a arena, todo mundo vai poder estar pisando no gramado? Todo mundo vai entrar e fazer o que quer? Aí a imprensa não pode entrar. Mas agora já está tudo resolvido, ela explicou, né? A gente já sabe, tem o Ali, que é uma pessoa muito legal, o Ali, um cara sensato, um cara que nos mostrou lá como vai ser daqui para frente, procedimentos, tudo. A gente pode procurar o Ali. Então, o caminho é esse, né? Critérios. Eu sou a favor de critérios e sou a favor do cumprimento daquilo que é determinado. Embora tenha muita gente que é contra tudo que é de coisa legalizada. Só querem fazer as coisas do contra. Então, muita gente, você fala uma coisa que é para o bem, aí vem outro e diz que você está falando uma coisa que é para o mal. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando do Campeonato Rondoniense 2026, que começa amanhã. E aí nós vamos ouvir também o presidente da Federação de Futebol, Dr. Heitor Costa, falando dessa entrega e falando do início do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026. Não saia daí, eu volto já. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar
vigas, caipos, quadrados, prancha, aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214 30 30. Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Seu último bloco agora do Show do Esporte aqui pela Rota Musical Brasil, a sua rota para o sucesso, a sua rádio 100% digital, rádio e TV, totalmente digital para você com Full HD na sua TV. Você também pode baixar, assistir pelo YouTube, assistir também pelo Facebook, pela página da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com. E eu vou voltar até o estádio Luiz Ferreira, né? Ricardo Adi, você já pode voltar a nos chamar aqui para que a gente possa ir novamente mostrar ao vivo aqui dentro do programa Show do Esporte o que está acontecendo agora no estádio, que é a testagem da nova iluminação, depois de reparada desde outubro que foram retiradas e agora retornaram e hoje está sendo novamente, foram recolocadas nas torres e hoje está sendo o dia de testar. Mais uma festa para o torcedor, porque o torcedor vai acostumar novamente a voltar
a ter jogos noturnos, principalmente do Campeonato Rondoniense, que acredito que o jogo da próxima quarta-feira já possa ter alteração no horário, na tabela, em vez de 15h30, deve passar para o período da noite. A federação deve divulgar na próxima segunda-feira esse novo horário, né? E antes do Ricardo entrar, já está na tela? Então vamos até o estádio Aloysio Ferreira novamente, ao vivo, com o repórter Ricardo Adi. E aí, as novidades? Voltamos aqui na chuva, O pessoal aqui está animado, o pessoal do Porto Velho, do Clube Porto Velho, né, do Rondônia, aqui do Brasil, aqui com a Caçaranha, rapaziada, fazendo aquecimento aqui, ó, o pessoal está fazendo aquecimento aqui, ó. Estamos aqui com o Fernando que está passando a instrução aqui com o seu comandante aqui, ó. Ô, Ricardo, não deu muito para entender, aí tem muito barulho, né? E não deu muito para entender, mas continua. Afasta um pouquinho o microfone para ver se a gente consegue entender melhor, mais claro. E a água continua caindo, hein, Ricardo? Agora aqui, ó, tem até essa bola aqui, ó, tem a torcida organizada aqui, ó. O pessoal tá bem unido, mas agora tá pegando fogo. Agora imagina como é que vai ser daqui amanhã. Imagina como é que vai ser amanhã, o pontapé inicial do campeonato vai pegar fogo. Bora, das pessoas já estão atrás, crianças, mulheres, adultos, prestigiando aqui a batucada, né? Já estão ensaiando. E amanhã o bicho pega aqui no estádio Aloysio Ferreira. E nós, a roda musical, vai estar presente para dentro da cobertura ao vivo aí para vocês na roda musical. Vocês podem acompanhar aí pela rádio e pela TV. É isso, Lima? Positivo, seu programa Show do Esporte. E para o torcedor, para quem está nos assistindo, principalmente pela TV, né? Fala aí o local que você está na frente do estádio, já esteve lá dentro, agora está fora. Olhando ali, atrás de você, me parece ser a Castanheira, é isso? Lá atrás é a Castanheira, E aqui eu vou ficar embaixo do poste para te ver como é que tá a chuva. Eu tô na chuva, tô tomando chuva ali, aqui, ó. Aí, ó. A chuva lá no poste caindo. E eu na chuva aqui, ó. Sai da chuva, porque não é bom ficar na chuva, principalmente onde tem essa questão de poste, de energia. Procura um abrigo, fica ali debaixo, porque é muito melhor, né, do que estar se molhando sem a mínima necessidade de correndo risco, hein? Aí o pessoal do Porto Velho tá preparado aqui com o sombrinho e tudo, ó. Eu tô na chuva, tô me molhando. Mas eu vou encerrar minha participação por hoje aqui. E aí, em qualquer momento, amanhã, vamos estar ao vivo com vocês aí também, Lima. Valeu, Ricardo Adi. Muito obrigado pela tua participação. Segunda-feira no banquinho, hein? No banquinho. Estamos de volta aí para comentar do jogo de amanhã, né? Dos jogos que vai ter amanhã, né? No Rondoniense. Pois é, o banquinho tá aqui, ó, do meu lado, sem ninguém, mas segunda-feira você volta pro banquinho. Mas hoje você está aí direto ao vivo do estádio Aloysio Ferreira, nessa testagem da nova iluminação do Aloysão. Um abraço, Ricardo. Tamo junto, Lima. Um abraço, até mais. Aí, portanto, o Ricardo. Bom, voltando ao programa Show do Esporte, aqui é a nossa, direto agora do estúdio, vamos falar agora com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Mirto Moraes. Fala aí, doutor Mirto. Primeiro vamos falar o que é agora, a partir de agora, vamos falar do Campeonato Rondoniense 2026. E o campeonato que começa já amanhã, sábado, dia 17, domingo, o complemento da rodada, amanhã 2 jogos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a primeira rodada do Campeonato Rondoniense, né? Pelo menos agora, até agora, tudo confirmado na sua normalidade, os jogos às 15h30, tanto na capital como no interior, mas vamos começar falando com aqueles que têm o poder de punir as infrações, aquilo que acontece, que não pode acontecer dentro de campo. Vamos falar com o doutor Mirto Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Nós estamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, doutor Mirton Moraes. Tudo pronto, doutor? Como está o TJD para o ano de 2026? Lima, está tudo pronto, os auditores estão preparados, mas o ideal é que as questões se resolvam dentro de campo, que o tribunal não seja acionado e que o campeão vença o melhor dentro de campo. Agora, é claro, né, se chegar alguma súmula, alguma ocorrência aí no tribunal, nós não vamos nos omitir, vamos dar o parecer dentro da legislação esportiva. Quantas comissões terão o TJD esse ano de 2026? O tribunal trabalha com duas comissões, a primeira comissão disciplinar e a segunda comissão disciplinar, que é a nível de primeiro grau, onde se resolve praticamente tudo. E a parte que se sentir prejudicado, não ficar satisfeito com a decisão dada pelas comissões, pode recorrer para o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva e nós estaremos se reunindo e trazendo o veredito necessário ao caso. Sempre é necessário e é bom a presença de um auditor, de alguém do Tribunal de Justiça nos jogos. Isso vai acontecer? Com certeza. Você sabe que eu sou um dos que prestigio, né? Prestigio demais. Sempre gosto de estar lá para ver, porque é diferente, né? De sentir a emoção de estar vendo lá. Mas sempre que for possível, a gente vai estar destacando alguém para estar lá nos jogos, para acompanhar, para que tudo ocorra dentro da realidade. A presença de um membro do Tribunal de Justiça em uma partida que ela venha a ter algum tipo de ocorrência ou intercorrência, né, ajuda no julgamento? Com certeza. Lembrando que a maior autoridade é o delegado da partida, né? O que ele relatar lá, representando a federação, e o que o árbitro colocar na súmula. Diante do que foi relatado lá e aquilo que o auditor está presenciando, com certeza o julgamento fica mais verdadeiro, mais próximo da verdade. Muitas modificações, muitas novidades, principalmente para o futebol de Rondônia. O que o senhor espera desse campeonato de 2026? Eu espero sucesso. Nós estamos apostando muito nesse campeonato. Com certeza o campeonato sendo sucesso vai crescer o futebol de Rondônia, vai atrair mais torcedores, mais colaboradores para o futebol de Rondônia. Boa sorte ao Tribunal de Justiça, que possa ser um ano também de muita tranquilidade acima de tudo, né? Sem que possa ter aí muitos julgamentos, muitas sessões que venham tirar digamos assim, a tranquilidade do tribunal. O importante é que a gente está aqui presente para cumprir o nosso dever. Litígios vão ter, onde existir o homem, onde existir relacionamento, onde existir competição, sempre vai ter um litígio ou outro. E nós estamos aí para dirimir esse litígio, para trazer o que é melhor diante da legislação. O Tribunal de Justiça, muitos anos, Dr. Mirton Moraes vem fazendo esse trabalho junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, do futebol rondoniense, da Federação de Futebol. Inclusive, o auditório lá é um auditório onde tem onde faz as sessões, né, realizadas as sessões do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Rondônia. Mas nós conversamos também com o presidente da Federação, Dr. Heitor Costa. Ele vai falar sobre as benfeitorias e vai deixar também uma mensagem já para o início do campeonato, que começa amanhã, sábado, dia 17, não é isso, presidente? Estou aqui com o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Dr. Heitor Costa, hoje nessa entrega da reestruturação, diga assim, de várias reformas que foram feitas no estádio, banco de reservas, vestiários, e nada melhor do que falar dessas benfeitorias no estádio Aloysio Ferreira e mais em 4 estádios, né, presidente? Além do Aloysio Ferreira, Vilela, Rolim de Moura, que estão passando por a implantação de irrigação nos seus gramados. Quando a gente fica vivenciando aquele movimento do verão muito bravo, em Ji-Paraná uma ampla e geral reforma no vestiário, que ficou totalmente profissional, e aqui em Porto Velho, com toda a imprensa, tomou conhecimento. Então não é ainda o ideal. O ideal é que nós vamos buscar mais apoios para investir naqueles estádios
onde os clubes estão participando de competições, não apenas profissional, as categorias de base, então vamos começar a se estender para outros estádios também no estado. A federação sempre viveu bons momentos. Esse é mais um dos grandes bons momentos. É o que eu expliquei, nós estamos vivendo um momento novo, Rondônia já hoje com várias transformações também, e o futebol, juntamente com a mentalidade nova dos clubes, com as mentalidades de nós buscarmos algo para o futebol, então nós estamos vivendo um momento à altura. Todo mundo participando, todo mundo parceiro. Então você veja bem, estamos aqui em parceria com a Sindicação. Raramente a gente tinha essas finalidades, a própria imprensa, que eu falei, total escrita, falada, televisada, e estamos atingindo e vamos realizar um grande campeonato, se Deus quiser. As vagas que vieram a mais para a Federação de Futebol, para o estado de Rondônia, terceira vaga na Copa, aliás, terceira vaga na Copa do Brasil, 3 vagas agora, 2 na Série D, 2 na Copa Norte. Isso motivou os clubes a mais ainda nesse momento? Lógico que vai motivar muito mais, vão ter novas competições. Ainda estamos negociando algumas competições, tanto nas categorias sub-15, sub-17, sub-20, profissional, e vamos ter aí novidades com o transcorrer, porque o nosso campeonato esse ano é mais curto, é corrido no Brasil, todos os estaduais, mas nós vamos ter o calendário preenchido até dezembro. 4 clubes na capital agora. É bom para o torcedor porto-velhense, ele vai ter condições de assistir vários jogos. Além de ver 4 equipes, nós vamos receber mais 3, né, que é o Cacoal, o Ji-Paraná e o Guaporé. O torcedor de Porto Velho está beneficiado aí, venha o Luizão, torça para o senhor. Adote um clube, ou o Porto Velho, ou o Barcelona, ou o Genos, ou o Rondoniense, tem que adotar aqui na capital também. Como já tem o Ji-Paraná, como tem o Cacoalense, tem o Guaporé, vamos adotar um clube e vamos comparecer e prestigiar. Porto Velho, tetracampeão. Rondoniense, um título. Genos também um título. Barcelona, que não tem um título, mas tem um vice-campeonato, né, de 2024. O interior tem o Ji-Paraná, que é o maior detentor de títulos. E o Guaporé, que é o vice-campeão, campeão da Série B. E a equipe do União Cacoalense, 2 títulos. É um campeonato só de times campeões. Na hora tira o tema, né? Vamos ver quem é que vai ser o representante legal, que eu digo, na forma de campeão, para conquistar a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D. Evidentemente que outros virão atrás, e outros temos 3 vagas. E quem sabe teremos também algumas parcerias no futuro com o Acre, com os 2 do Mato Grosso, essas fronteiras conosco, o Amazonas. Então, quem sabe voltar aquela Copa Norte, que é o antigo Copão da Amazônia. Então tem muitas novidades esse ano. O campeonato começa amanhã. Deixa uma mensagem aí para o torcedor e uma mensagem aí que esse campeonato possa ser o melhor dos últimos anos que vem acontecer aqui no nosso Pelo que eu estou acompanhando, já está tudo organizado, tudo preparado. Então é pedir ao torcedor que compareça, que eu faria adotar um clube e prestigiar, ou venha em todos os jogos, tá entendendo? E a mensagem que eu dou é de paz, de alegria, de disputar dentro do campo. Nós nunca tivemos problema com o tapetão, então vamos continuar dentro do campo. A arbitragem nossa é muito bem preparada. Então vamos torcer para as 4 equipes aqui da capital, lógico, evidente, que dos jogos que irão realizar aqui. E quando o torcedor vier, ele será muito bem recebido pelos 4 clubes participantes do Campeonato Rondoniense Sicredi 2025. E no interior, o Guaporé, União e Ji-Paraná também. Lá, eu falei em termos de Porto Velho, foi a pergunta que você fez. Agora, em Cacoal, União Cacoalense, que é campeão, o Ji-Paraná, que está muito preparado, e o Guaporé. Lá também eles vão ter o mesmo apoio, a mesma coisa, e buscar, evidentemente, as suas vagas na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série D. Muito obrigado, presidente. Seja um grande campeonato. J. Lima. Do estado de Rondônia, doutor Heitor Costa, né, falando sobre as benfeitorias e deixando a sua mensagem de otimismo, que deverá, vamos torcer e acreditar
que será um dos melhores campeonatos rondonienses nessas 36 edições. Tem muita coisa que vem por aí. Esse campeonato, só para você ter uma ideia, serão 7 clubes, 4 da capital, 3 do interior. Na capital, o atual campeão Porto Velho, o Rondoniense Social Clube, que volta a disputar a Série A depois de alguns anos, o Sport Clube Genos e a equipe do Barcelona, que chegou no início da semana e viajou hoje para a cidade de Cacoal, por volta de meio-dia, meio-dia e 45, uma hora dessa. Deve estar chegando lá em Cacoal, ou ainda está na BR-364, mas daqui a pouquinho chegando em Cacoal, para se concentrar para o jogo de amanhã. Então essas 4 equipes da capital. Lá no interior, a equipe do Guaporé, o atual vice-campeão, o Ji-Paraná de Ji-Paraná, um dos multicampeões, e lá em Cacoal, a equipe do União Cacoalense, que ainda é uma incógnita. A equipe está sendo formada, mas a diretoria ainda não mostrou quem realmente será treinador, comissão técnica, jogadores. Mas amanhã o time está em campo. Vamos ver a primeira rodada, Josimar? Vamos para a primeira rodada do Campeonato Rondoniense, que começa amanhã com 2 jogos. Às 15h30, no estádio Aloysio Ferreira, teremos o Porto Velho como mandante do jogo, recebendo a equipe do Rondoniense. Já também às 15h30, lá no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, teremos o União Cacoalense recebendo a equipe do Barcelona. E no domingo, fechando a rodada, você vai ver daqui a pouquinho aí a primeira rodada, na tabela ainda está a definir o jogo de Cacoal, porém o jogo até então não tem nenhuma alteração no site da federação e está normalizado, ou seja, está no estádio, para ser realizado no estádio Aglair Tonelli em Cacoal. Caso haja alguma coisa, algum impedimento, a federação deve divulgar, mas acredito que não, porque hoje, se não tem alteração, não terá mais, deve estar todo mundo tranquilo com o estádio, com seus laudos normalizados. E no domingo, aí nós teremos o fechamento da primeira rodada, também às 15h30, no estádio Biancão, com o jogo entre a equipe do Ji-Paraná recebendo o vice-campeão, a equipe do Guaporé. Essa é a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026, meu caro Josimar. E para finalizar o programa, hoje nós vamos fazer um tour aqui no estádio Aloysio Ferreira, que é o estádio da capital, e recebe um dos 2 jogos de abertura do Campeonato Rondoniense 2026. Eu fiz essas imagens hoje por volta de meio-dia, lá no estádio, no Aloysão. Vamos ver, vamos dar um passeio no Aloysio Ferreira, para ver como está o Aloysio Ferreira. Está aí as imagens, né? Você vai acompanhando aí, você que está pela TV, você que não está, a gente vai falando aqui, você que está pelo rádio, a gente está mostrando, inclusive, o estádio Aloysio Ferreira, a parte interna, gramado, arquibancada, enfim, toda a estrutura do Aloysão para receber o jogo de abertura amanhã do Campeonato Rondoniense 2026. Tá aí, portanto, uma imagem, né, onde você está vendo aí, acompanhando, você que está pela TV, uma imagem, né, de um passeio aí pelo estádio Aloysio Ferreira. Nós temos uma segunda imagem, essa imagem aí, ó, você está vendo ali os bancos de reservas, que já estão do outro lado, tudo prontinho. O campo ia começar a ser marcado, né, agora no início da tarde, acredito que já foi inclusive marcado, e essa parte aí é o lado oposto, o lado que o torcedor vai para o estádio, vai lotar, acompanhar a abertura, o jogo de abertura entre Porto Velho e a equipe do Rondoniense Social Clube. O Rondoniense que vem com a estrutura aí toda mineira, né, do treinador, a jogadores, enfim. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa primeira rodada. Você está vendo os bancos
aí na parte oposta, né, a parte de trás, né, como é que ficou, o portão lá no fundo, e aí você tem um tour do estádio Aloysio Ferreira dos dois lados. E aí você está vendo novamente, voltando a parte da arquibancada do estádio Aloysio Ferreira. E para a gente fechar o programa, tem um banner, você vai ver aí, a bola do Campeonato Rondoniense 2026. E depois a gente volta para encerrar o programa. Vamos ver aí como é que ficou, como é que tá. Vai ficar bonito as imagens amanhã no estádio Aloysio Ferreira. Olha aí, ó. Isso aí é a bola, né? Já é um prenúncio, já é umas imagens de como a coisa vai acontecer amanhã no estádio Aloysio Ferreira. Você vai chegando perto aí, ó. Essa é a bola do Campeonato Rondoniense 2026. Ela rola amanhã no gramado do Aloysão e também lá no gramado do Aglair Tonelli. E no domingo, essa bola aí, é evidente, a marca dela, porque são outras bolas, vai rolar no estádio Biancão. Então, chegando ao final do programa de hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, amanhã a abertura do Campeonato Rondoniense 2026. Vamos torcer por um grande campeonato, por grandes jogos, porque são 3 vagas na Copa do Brasil, 2 vagas na Série D e 2 vagas na Copa Norte. A você que esteve nos acompanhando até agora, nosso muito obrigado, um excelente final de semana, vá ao estádio, prestigie o Campeonato Rondoniense, como o presidente falou, adote uma equipe e vá para o estádio torcer. Final do programa de hoje, um abraço a todos. Segunda-feira a gente volta já falando do resultado da primeira rodada, o que aconteceu nesse início de bola rolando para o Campeonato Rondoniense deste ano de 2026. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz.